Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao canal da EBD da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Hoje, sábado, dia 9 de maio de 2026, nós damos prosseguimento à nossa jornada de estudos da Revista Betel Dominical. Estamos no segundo trimestre, abordando o tema central Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. O nosso texto balizador para a leitura complementar de hoje está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3. É um texto que se conecta profundamente com a nossa lição 6 sobre o discernimento espiritual. Prestem muita atenção agora, pois nós vamos tratar de um assunto de vital importância para a saúde teológica da Igreja. Como identificar o verdadeiro propósito da profecia e a urgência de estarmos fundamentados na inerrante palavra de Deus para resistir às sutilezas do engano. Para que o nosso estudo seja bastante organizado e direto, nós dividimos esta exposição em 5 pontos. Primeiro, vamos ver o propósito da verdadeira profecia. Depois, o perigo do engano espiritual. Em seguida, os pilares de edificar, exortar e consolar. Passaremos pelo filtro do discernimento cristão e, por fim, a prática da vigilância diária. Mas antes de abrirmos a Bíblia de fato, eu quero propor uma reflexão séria para cada um de nós. Afinal, qual é a verdadeira finalidade da profecia na Igreja de Cristo? Nós vivemos em dias onde o sensacionalismo, infelizmente, muitas vezes acaba tomando o lugar da sã doutrina. Por isso, é imperativo que a nossa compreensão sobre os dons espirituais esteja alinhada milimetricamente com o que as Escrituras determinam, e não com as expectativas do nosso próprio coração. Vamos então ao nosso primeiro ponto de análise, o propósito da verdadeira profecia, extraindo aqui a essência do pensamento do apóstolo Paulo. Paulo, guiado pelo Espírito Santo, estabelece um parâmetro que é absoluto e inegociável. Ele escreve o seguinte: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Notem bem, não há margem aqui para adivinhações de futuro pessoal ou para espetáculos egocêntricos. A verdadeira mensagem divina que flui através do dom de profecia possui uma finalidade pastoral muito bem definida. Ela serve estritamente para estruturar, corrigir e confortar o corpo de Cristo. Qualquer manifestação que fuja desses 3 pilares carece de fundamento bíblico e deve sim ser submetida ao nosso mais rigoroso escrutínio espiritual. E isso nos obriga a fazer uma autoanálise profunda. A mensagem que nós costumamos ouvir, que acolhemos em nosso espírito e que permitimos guiar os nossos passos, ela aponta para a obra redentora da cruz ou visa apenas satisfazer vaidades humanas? O verdadeiro profeta não exalta a si mesmo de forma alguma, ele exalta exclusivamente o senhorio de Cristo. Essa exigência de estarmos alinhados com a Bíblia nos conduz direto ao nosso segundo ponto: o perigo do engano espiritual e a ameaça persistente dos falsos profetas. Como estamos estudando a vida de Neemias, nós sabemos muito bem que a oposição não vem apenas do lado de fora. Muitas vezes ela surge mascarada de uma falsa espiritualidade. A palavra de Deus faz uma distinção claríssima. De um lado, nós temos os falsos profetas. Neemias enfrentou homens como Semaías, que foram subornados para proferir mentiras. A origem das palavras deles é a própria imaginação ou até uma fonte maligna, e o objetivo final é sempre promover o medo e o afastamento da palavra. Do outro lado estão os verdadeiros profetas, enviados soberanamente por Deus. Estes vão sempre promover a santidade, levar o povo ao arrependimento genuíno e estabelecer a justiça. Lembrem-se que o falso profeta mandou a Neemias se esconder no templo, que era um pecado de covardia. Mas Neemias, bem fundamentado na lei de Deus, rejeitou aquele engano de imediato. O nosso material de estudo elenca algumas marcas que são inconfundíveis nesse tipo de engano. Os falsos profetas distorcem deliberadamente a inerrante palavra de Deus. Seus ensinos são antibíblicos na essência. Além disso, por mais que ostentem uma aparência de piedade, suas obras são más. O próprio Senhor Jesus os chamou de lobos devoradores vestidos de ovelhas. Mas a marca mais perigosa de todas é esta: eles imitam o sagrado. A astúcia do inimigo não é apenas negar a verdade abertamente, mas se transfigurar em anjo de luz, torcendo a estética do nosso culto para seduzir os menos vigilantes. Diante dessa realidade que é tão séria, eu deixo uma reflexão. Nós conseguimos identificar quando o sagrado está sendo imitado só para seduzir e enganar? O avanço do mal em nossos dias é altamente intelectual. Ele relativiza verdades absolutas. Por isso, precisamos ter os nossos sentidos espirituais extremamente aguçados.
E para não sermos tragados por esse engano, nós precisamos voltar aos fundamentos. Vamos examinar detalhadamente os 3 pilares doutrinários que vimos em 1 Coríntios 14. O primeiro termo é a edificação. Na teologia bíblica, edificar não é provocar um arrepio emocional passageiro num culto. Edificar significa construir, da mesma forma que Neemias construía aqueles muros de pedra. Trata-se de fortalecer a fé estrutural da igreja, assentando tijolo por tijolo na rocha que é a doutrina de Cristo. Uma verdadeira manifestação profética sempre vai deixar a igreja mais robusta em seu conhecimento de Deus e muito mais firme na sua conduta ética. O segundo termo é a exortação. E aqui há um equívoco comum, de achar que exortar é apenas dar bronca. Na verdade, a exortação bíblica tem um duplo sentido. Ela encoraja o crente que está fatigado a perseverar na fé, mas também corrige com firmeza e amor qualquer desvio moral ou doutrinário. E prestem bem atenção nesse detalhe. Essa correção jamais se baseia na opinião pessoal do profeta, mas única e exclusivamente no padrão estrito da Bíblia Sagrada. O terceiro termo é a consolação. Trata-se do conforto soberano e da esperança inabalável que são gerados pelo próprio Espírito Santo no nosso coração. É aquela mensagem que sustenta a igreja no meio das aflições, das perseguições e de toda a guerra espiritual. A consolação nos lembra de que Deus continua no controle absoluto da história. E com base nesses 3 alicerces teológicos, vamos avaliar os nossos corações agora. As palavras que nós temos deixado guiar as nossas vidas, elas constroem a nossa fé? Corrigem o nosso andar tortuoso ou servem apenas para afagar o nosso ego e validar as nossas vontades humanas? A sinceridade na resposta vai definir a solidez da nossa caminhada cristã. E para garantir que nós fiquemos apenas com aquilo que vem de fato do trono da graça, precisamos aplicar o filtro do discernimento cristão. Precisamos julgar a profecia. O apóstolo João é muito categórico na sua primeira carta no capítulo 4. Ele nos adverte: não deis crédito a qualquer espírito, mas provai se eles procedem de Deus. Ou seja, toda e qualquer manifestação espiritual tem o dever de se curvar e se submeter inteiramente aos senhorios de Jesus Cristo e à inerrância da Bíblia Sagrada. Como Paulo disse de forma tão dura aos Gálatas, ainda que um anjo do céu pregue um evangelho diferente do que já recebemos, que seja considerado anátema. Nenhuma suposta nova revelação tem autoridade para modificar a Escritura. E é exatamente por isso que, em nossa revista de escola dominical, o bispo Oídes José do Carmo faz uma afirmação muito pontual e necessária. Ele diz: a Igreja de Cristo, bem doutrinada, não tolera os falsos profetas em seu meio e faz uso correto dos dons espirituais. Vejam, onde há maturidade e doutrina sólida, o rebanho está protegido. Julgar a profecia, meus irmãos, não é apagar o Espírito Santo. Pelo contrário, é o exercício máximo do zelo pela pureza da noiva de Cristo. A igreja madura avalia tudo e retém apenas o que se alinha à palavra. Isso, claro, requer ação prática. As nossas congregações têm exercido esse dever inegociável de julgar as profecias doutrinariamente? Ou será que nós estamos aceitando qualquer manifestação de forma passiva, muitas vezes por medo de questionar? O discernimento não é uma opção, é uma obrigação da igreja. E isso nos leva, inevitavelmente, ao nosso quinto e último bloco de ensino: a prática da vigilância diária e como nos mantermos inabaláveis nisso. Nós podemos destacar 3 passos metodológicos para esse discernimento diário. O primeiro deles é conhecer profundamente a Bíblia Sagrada. Como já dissemos, Neemias só não caiu no golpe porque ele conhecia as leis do templo. Sem o estudo diário das Escrituras, nós nos tornamos presas fáceis. O segundo passo é provar os espíritos, mantendo uma atitude contínua de testar o conteúdo da mensagem, batendo tudo com o Evangelho. E o terceiro passo, como recomenda a 1 Tessalonicenses, é examinar tudo, sim, mas reter unicamente o que é bom, o que de fato edifica. O nosso bispo Abner Ferreira nos recorda com muita gravidade em seus comentários algo vital. Ele diz: a vigilância espiritual não é opção, é disciplina de guerra. Se nós deixarmos qualquer área da nossa vida, da nossa mente ou emoções desprotegida da doutrina bíblica, estamos literalmente convidando o inimigo a abrir brechas. O cristão autêntico precisa vestir toda a armadura de Deus diariamente. Caminhando para o nosso encerramento, vamos avaliar a nossa própria postura mais uma vez.
Cada um de nós tem avaliado de forma rigorosa as mensagens, os louvores e tudo que nós consumimos espiritualmente passando pelo crivo da palavra de Deus? Ou será que nós temos sido negligentes com a porta do nosso próprio coração? Para finalizar o nosso raciocínio teológico de hoje, vamos compreender isto de forma definitiva. A profecia é um dom valioso, ela edifica, ela exorta e consola, mas ela nunca vai substituir a direção que Deus já nos deixou revelada nas Escrituras. O profeta não tem a prerrogativa de ditar os passos da vida de ninguém se isso estiver em conflito com a Bíblia. Da mesma forma que Neemias sabia que Deus jamais o mandaria pecar, nós precisamos ter a convicção de que o Senhor não contradiz a sua própria palavra. Permaneçamos todos firmes na Bíblia Sagrada. Ela é a única lâmpada verdadeira para guiar os nossos pés. Com isso, nós chegamos ao fim desta leitura complementar de sábado. Fica minha forte exortação para continuarmos estudando o livro de Neemias e não perdermos o foco desse nosso aprendizado. Fica aqui o convite a todos para estarem presentes em nossa próxima Escola Bíblica Dominical, onde nós vamos aprofundar ainda mais a lição 6 e aprender sobre os desafios de ter sabedoria divina nestes tempos de engano. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.